Dajahao! Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Mandarim Transforma. E hoje iremos falar sobre as diferenças de negociação entre Brasil e China. Vou falar sobre cultura de alto e baixo contexto. Possivelmente você nunca ouviu essa expressão, não é expressão, essa questão técnica de falar sobre as questões culturais de negociação. O meu nome é Victoria Zago Mendes, eu sou internacionalista, faço mestrado aqui em Taiwan na área de negócios digitais e eu sou especialista na cultura e na comunicação chinesa. E eu quero direcionar você, empreendedor ou futuro empreendedor, aí do outro lado, para que você entenda as diferenças de negociação, para que você possa sempre sair ganhando em vantagem, em benefício na negociação que você fizer com qualquer cultura que seja diferente da sua, mesmo que essa cultura não seja a chinesa, que é a qual nós estaremos falando aqui com mais enfoque, porque a maioria das atividades que realizam o dropshipping é sempre com o mercado chinês. Se você não sabe o que é dropshipping, dropshipping é quando você está fazendo uma compra direto do seu fornecedor na China e ele sai direto para o seu cliente. Isso quer dizer que você não precisa de ter estoque, ele já sai direto do seu fornecedor diretamente para o seu cliente. Até aí tudo bem, você acredita que você sempre vai ter sucesso e vai ser uma maravilha. Mas você já pensou do outro ponto, que a negociação e a comunicação com o seu fornecedor e também com o seu cliente é essencial para que essa compra, essa realização de dropshipping, ela seja concluída com sucesso se você tiver uma boa comunicação com o seu fornecedor e principalmente com o seu cliente? E a cultura, quando a gente negocia com o chinês, ela está totalmente intrínseca em qualquer negociação. E por isso eu quero falar aqui com vocês exatamente sobre isso. A gente sabe que o YouTube é o quê? É um algoritmo. YouTube é uma máquina. Então, se você não curtir, não compartilhar, deixar nem que seja o seu comentário aqui falando, adorei entender mais sobre a cultura de outro país, isso vai me ajudar para realizar o meu dropshipping no futuro. Até porque eu não conheço nenhum outro profissional aqui no YouTube que fale sobre o dropshipping ligado totalmente aos fornecedores da China. Se você conhece, por favor, comenta aqui embaixo, porque eu vou ficar muito feliz de conhecer um outro profissional que tem esse mesmo objetivo que o meu aqui, que é te direcionar. E por isso eu vou te recomendar também para que você me siga no Instagram, @VZMInternational, para você que quer estruturar o seu negócio digital e também para que você negocie com os chineses da maneira correta. Nós temos consultorias disponíveis, nós temos cursos também falando sobre o sonho da China, de totalmente um dropshipping voltado para você entender sobre o seu, diretamente do seu fornecedor da China, que é a minha especialização. Então é só você vir aqui no @VZM International. Empreendedora que sou, eu não tenho somente uma empresa. Eu faço meu mestrado aqui em Taiwan, na área de negócios digitais, como eu falei com vocês, e eu tenho bolsa de estudos aqui. Então, na VZM Abroad, que é uma outra empresa, eu direciono brasileiros a como encontrar bolsas de estudo no exterior. E como sempre, eu venho trazendo aqui para vocês todos os domingos ao meio-dia, diversos vídeos aqui com vocês. Eu conto pra gente poder bater aí 2.000 inscritos nesse canal. Então, vamos lá, vamos compartilhar aí para esse canal crescer. E como sempre eu trago aqui com vocês uma lista e por isso eu vou começar falando sobre a cultura que mais nos aproxima, que é a cultura de baixo contexto. Essa expressão falando sobre cultura de alto e baixo contexto, ele foi criada pelo estudioso Edward Hall. Ele que criou toda essa teoria, tá bom? Cultural aí, exemplificando pra gente o que é cultura de alto e baixo contexto. Tá? A cultura de baixo contexto é muito parecida com a cultura brasileira. Eu até separei aqui alguns pontos. Nós somos mais individualistas, né? Então, quando a gente é mais individualista, a gente não pensa em conjunto, a gente vai direto na negociação. Quando a gente está na mesa de negociação, a gente vai direto ao ponto, né? E a gente tem essa questão que a gente não pensa como um todo, a gente pode até pensar em como um grupo, em como um time, mas a nossa cultura é um pouquinho mais individualista e nós não ligamos para a questão de posição, status. A gente vai, claro, né, ter um tato para falar, por exemplo, com alguém que é de um cargo acima, mas sempre quando a gente vai fazer a negociação, a gente é muito imediato. A gente não quer saber
com quem que a gente vai estar negociando, qual que é a família daquela pessoa. A gente não vai fazer perguntas íntimas para aquela pessoa sobre a família dela, por exemplo, porque isso é importante para nossa negociação. Muito pelo contrário, a gente já vai direto ao assunto. E isso é uma das características aí de inúmeras, tá? Da cultura de baixo contexto. Quando a gente fala da cultura de alto contexto, que é a cultura mais ligada à cultura asiática, e eu vou estar falando sobre a cultura chinesa, é totalmente o oposto da nossa, né? Normalmente as empresas daqui da Ásia, elas são todas de base familiares. Então, quando ele vai fazer uma negociação com você, nunca ele vai direto ao ponto, ele nunca vai de imediato ao ponto realmente de fechar aquela negociação com você. Ele vai querer conhecer você, ele vai querer se interessar por que você está querendo comprar da empresa dele, e possivelmente ele vai perguntar sobre o seu país, ele vai perguntar sobre a sua cultura, ele vai querer te conhecer e ele vai sondar por ali. E a questão de posições na cultura de alto contexto é muito importante. E um exemplo disso, como prova, a gente sabe que na China, quando a gente vai fazer um jantar, por exemplo, com algum manager, algum gerente, algum chefe muito importante da empresa, a gente tem lugares específicos na mesa, por exemplo, que cada um pode sentar. Isso já é totalmente diferente da nossa cultura, que é a cultura de baixo contexto. Tá, Victoria, mas por que eu tenho que entender tanto essas questões de cultura de alto e baixo contexto se eu vou estar negociando com meu fornecedor na China online? Primeiro, para você conhecer o seu fornecedor, você vai estar conectando com ele através de qual canal de comunicação? Normalmente eles não usam o canal de comunicação que a gente usa no Brasil, que eu não vou falar um nome aqui no YouTube que começa com W, mas o da China também começa com W. Então vocês têm que entender como que vocês vão prospectar esses chineses. Lembrando que perguntar sobre a família, você mostrar, por exemplo, o site da sua empresa, você mostrar, por exemplo, a sua cidade, isso vai fazer com que você crie uma relação de conexão. E isso vai fazer que você crie um relacionamento com aquele fornecedor na China. Isso porque toda e qualquer negociação na China, qualquer negócio que você vai fechar, ele é fundamentado no guanxi, que significa relacionamento em chinês. Então, eles vão estar sempre, as culturas de alto contexto, não é só na China, mas equivale também à maioria dos países asiáticos, sempre eles vão focar no relacionamento. E eles vão estar sempre vendo todas essas questões que são opostas. É como se você estivesse pensando aí como empreendedor, quando você vai negociar com uma cultura diferente da sua, você tem que pensar o oposto, porque é realmente o oposto do que você vai estar negociando. E por isso, cada vez mais eu venho aqui trazendo assuntos que são focados nessa questão cultural de você entender como você vai negociar com os chineses de maneira estratégica. Não é só simplesmente te ensinar o beabá do dropshipping, porque aqui tem outros canais no YouTube que fazem isso muito bem, por sinal. O que eu quero te mostrar aqui é como que você vai tirar esse sonho da China da sua cabeça de você criar um dropshipping e colocar ele em prática com estratégias de acordo com a base do seu negócio, que está onde? Tá lá na China. Então, o meu dever aqui é de você pensar como os chineses pensam, para que você possa realmente escalar o seu negócio, que a sua loja de dropshipping possa crescer cada vez mais. Então, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Clica aqui no like, no compartilha, em tudo. Comenta aqui para eu saber se você realmente gostou desse assunto. E eu vejo você lá no meu Instagram. Até mais. Tchau!